Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Salmo 66, o bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o justo. E no Salmo de hoje, no versículo 1, está assim: Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. E podemos perceber que os salmos, ao longo dessa semana, são voltados para a glorificação de Deus. E devemos entender que a glorificação a Deus passa pelo reconhecimento da sua grandeza no ato da criação, mas agora, no espírito da ressurreição, a glorificação, ela passa pela nova vida do ser humano, ou seja, vivenciar as coisas da vida e do mundo de uma forma nova, no espírito do ressuscitado, é uma forma também de glorificar a Deus, pois quando assumimos uma vida nova, renovados pelo Espírito, estamos assumindo sobre a nossa existência os aspectos da misericórdia, pois a mesma nos transforma. E nesse sentido, estamos nos aproximando da ascensão do Senhor e, consequentemente, de Pentecostes, e podemos já aos poucos voltar a nossa atenção ao dom do Espírito Santo, para que nos guie em meio aos desafios da vida. Na primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 1 ao 2 e 22 ao 29, nesse capítulo ainda estamos no contexto do Concílio de Jerusalém. E a questão central era: os gentios precisam seguir a lei de Moisés para ser salvos? Os judaizantes queriam obrigar os cristãos convertidos do paganismo à circuncisão e à observância da lei mosaica. Mas Paulo e Barnabé defendiam que a salvação vem pela graça de Jesus Cristo, não pela lei, conforme nós podemos observar em Gálatas 2, versículo 3. E nesse sentido, a salvação ainda é colocada como dependente de um rito exterior. E aí vem a pergunta: onde está o papel do Espírito Santo e o próprio mérito salvífico de Jesus Cristo? E nesse sentido, o Concílio de Jerusalém é importante para o discernimento, não apenas em argumentos humanos, mas no discernimento da vontade de Deus. O teólogo americano Scott Hahn vai dizer que o Concílio de Jerusalém é um modelo para todos os concílios da Igreja, a autoridade dos apóstolos e presbíteros unidos ao Espírito guia a doutrina sem cair no fariasismo. E com isso marca a transição da antiga para a nova aliança, com base na fé em Cristo e não nas obras da lei, conforme está em Romanos 3, versículo 28. Na Suma Teológica, São Tomás de Aquino vai dizer que a lei mosaica foi dada como preparação para Cristo. Quando Cristo veio, os preceitos cerimoniais cessaram. E assim como os primeiros cristãos discerniram que era essencial a salvação, também nós precisamos discernir, na luz do Espírito Santo, um seguimento verdadeiro e autêntico de Jesus Cristo nos dias de hoje. Muitas vezes as pessoas se apegam unicamente a um ritualismo, esquecendo na dimensão carismática da vida. E a dimensão carismática é assumir os nossos dons. Nós veremos isso no Evangelho de hoje. E na segunda leitura do texto de Apocalipse, capítulo 21, dos versículos 10 ao 14 e 22 ao 23,
faz parte da visão final do Apocalipse, revelando a nova Jerusalém, símbolo da igreja glorificada e da comunhão eterna com Deus, ao fim da história. E vejamos a riqueza de elementos. Santo Agostinho afirma que a cidade de Deus é a realidade espiritual da igreja triunfante, edificada por Deus no coração dos fiéis e consumada no fim dos tempos. Dos versículos 11 ao 14, temos a glória de Deus que brilha na cidade. A presença divina é a fonte de toda luz e beleza. As 12 portas representam a plenitude de Israel, as 12 tribos. Os 12 fundamentos, como o nome dos apóstolos, mostram que a igreja é fundada na comunhão entre Antigo e Novo Testamento. No Catecismo da Igreja Católica, no número 756, está assim: a igreja é a Jerusalém de cima, nossa mãe. Ela é descrita como a esposa do Cordeiro e como a cidade santa onde Deus habita com os homens. E nesse sentido, o Papa Bento XVI, no seu livro Introdução ao Cristianismo, escreve que quando Deus está totalmente presente, já não se necessita de mediações materiais. A nova criação é o próprio santuário de Deus. E com isso, os elementos do Apocalipse trazem uma dimensão dessa nova Jerusalém que já começa aqui, agora. Somos chamados a viver como templos de Deus, sendo pedras vivas, conforme na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. E com isso, nessa visão sublime, a meta última da igreja, a comunhão plena com Deus em Cristo, essa nova criação resplandecente de glória revela que a história caminha para a plenitude da vida, não para o vazio. Há um grande sentido para onde nós estamos caminhando. Nós não estamos caminhando à toa. E com isso, no Evangelho de hoje, em João capítulo 14, dos versículos 23 ao 29, estamos diante de um dos discursos mais íntimos de Jesus, o discurso de despedida. Jesus sabe que está para ser entregue, morto e glorificado, mas não deixa seus discípulos órfãos. Ele fala de amor, fidelidade, presença e paz. Santo Agostinho dizia: o Senhor se afasta com o corpo, mas permanece com o coração. E quando Jesus afirma no versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, o amor aqui não é sentimentalismo, é resposta obediente, é escuta viva e ativa da palavra. Guardar a palavra é mais do que decorar versículos, é viver segundo o Evangelho. Amar a Cristo exige compromisso. O amor verdadeiro tem consequências concretas. E São Tomás de Aquino afirma que amar é desejar o bem do outro, e esse amor se realiza quando o ser humano guarda os mandamentos de Deus. Há uma transferência daquilo que está escrito para a própria vida. E o bonito que depois está assim: meu Pai o amará e faremos nele nossa morada. E vejamos que no Catecismo da Igreja Católica, no número 2563, está assim: o coração é o lugar da decisão, da verdade, do encontro com Deus. É a morada onde estou, é o lugar onde vivo. E de fato, quando acolhemos o amor de Deus e colocamos em prática, Deus habita em nós. E nesse sentido, a dimensão do amor se transfere em atitude de vida, em vivência plena. Devemos amar a Cristo e se tornar testemunha de paz, não por ausência de luta, mas por presença do ressuscitado. E é exatamente nisso que Cristo diz que nos deixa a paz. A paz em Cristo é sinal de esperança. Amor nos leva à paz e a paz nos leva ao sentido de esperança. Na ausência de amor e paz, não tem como ter esperança e vice-versa. E com isso somos chamados a vivenciar o amor e paz de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.